Olá, meu povo! Voltando aqui com o nosso curso de aritmética básica, nossa aula 14 expressões numéricas. Nessa aula a gente vai fazer uma recapitulação das propriedades das operações matemáticas envolvidas na resolução de expressões numéricas e vamos ver outras propriedades que vão ser importantes para a gente. Legal? Então, aqui na primeira parte, fazendo uma revisão. Propriedade comutativa. Eu posso comutar as parcelas de uma adição. 3 mais 4 é igual a 4 mais 3. Ou comutar os fatores de uma multiplicação. 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Beleza? Propriedade associativa. A gente pode criar grupinhos, panelinhas, na hora da gente fazer uma soma. Geralmente a adição vem assim, tá? Vem assim, escrita pra gente. Né? A gente pode primeiro somar o 3, quer dizer, a gente pode somar o 3 com a soma do 5 e do 2. A gente faz 5 mais 2 primeiro e depois soma o 3. Né? Ou então pode somar primeiro 3 mais 5 e depois adicionar o 2. Tá bem? Eu faço os grupinhos que eu quiser. Eu tenho liberdade para isso. Mesma coisa na multiplicação com os fatores. Eu posso multiplicar o 2 pelo produto do 3 e do 4. Então eu faço primeiro o produto do 3 e do 4 e depois eu multiplico o 2. Ou eu posso fazer 2 vezes 3 primeiro e depois multiplicar o 4. Geralmente não vem escrito com parênteses, vem escrito dessa maneira. O parêntese é só para a gente ver a ordem que a gente... Só para a gente agora, nesse momento, né, ficar atento para a ordem que a gente pode usar para fazer essa continha. Legal? A ordem das parcelas não altera a soma. Isso é um teorema, como nós já falamos, que ele provém dessas duas propriedades. Eu pego essas duas propriedades, eu junto, e aí surge esse teorema que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, numa soma grande ou uma soma pequena, eu posso resolver na ordem que eu quiser, fazendo os grupinhos que eu quiser, certo? Da maneira que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso primeiro somar o 5 e o 2, e depois somar o 3 e o 7, e depois pegar essa soma e juntar com essa. Ou então eu posso pegar o 7 com 5, depois o 3 com 2, e aí eu calculo o que está dentro desse parêntese e somo o que está dentro daquele. Ou então eu pego o 2 do 3 e o 5, porque 2 mais 3 mais 5 dá 10, e depois somo com 7, aí chega ao resultado 17 de maneira muito rápida, né? Claro, não vai vir escrito dessa maneira, com parênteses, como eu já falei. Vem escrito assim. O parêntese é só para a gente, né, ver as possibilidades que a gente tem na hora de fazer essas contas. A ordem dos fatores não altera o produto. Outro teorema que provém das propriedades comutativa e associativa relacionadas à multiplicação. Né? Quando eu for fazer uma multiplicação como essa, eu posso fazer na ordem que eu quiser. Por exemplo, eu posso multiplicar o 2 pelo 5... E aí depois eu multiplico o 3 e por último, nesse resultadão, eu multiplico pelo 4. Pode ser dessa maneira. Ou então eu posso pegar 2 vezes 3, multiplicar, 5 vezes 4, multiplicar, eu pego esse produto dentro desse parêntese, multiplico pelo produto daquele outro parêntese, novamente o parêntese, os colchetes, são simplesmente para a gente, né, ver uma organização dessa conta, tá? Elemento neutro. Elemento neutro da adição é o zero, né? Como assim elemento neutro? Ah, porque ele não interfere, ele é neutro, tá? Ele não interfere na adição. Então, olha aqui, ó. 5 mais 0, o zero não interfere em nada no total. 0 mais 5, o zero não interfere em nada. O zero é neutro, dá 5. 4 vezes 1, elemento neutro da multiplicação é o 1. 4 vezes 1, o 1 não interfere, continua dando 4. 1 vezes 4, continua dando 4. O 1 não interfere. Legal? Então vamos para mais propriedades. Oposto aditivo ou simétrico. É um número que somado a um número dado, dá o zero, tá? Por exemplo, o oposto aditivo ou simétrico do 3 é o menos 3. É a negação do 3. Na verdade, é o 3 negado. Então, se eu somo 3, se eu afirmo 3 e depois eu nego 3, eu afirmei o 3, eu somei com a negação do 3, na verdade os dois se anulam, legal? E aí dá o zero. Tanto 3 somado com menos 3 dá zero, quanto menos 3 mais 3 dá zero, né? Já que existe a propriedade comutativa da adição. Legal?
Mesma coisa o oposto multiplicativo ou o inverso de um número. Qual é o inverso do 5? O 1/5, né? Então, nós temos que se eu pegar o 5 e multiplicar pelo inverso dele, pelo inverso multiplicativo ou oposto multiplicativo, os dois se anulam e dá o elemento neutro da multiplicação. Você está vendo que aqui deu o elemento neutro da adição, que é o 0, né? Que eu estou pegando o número e somando com o seu oposto aditivo. E aqui eu estou multiplicando o número com o seu oposto multiplicativo, ou com o seu inverso. E aí, quando eu multiplicar os dois, eles se autodestroem, né? E fica o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Tá bem? Tanto 5 vezes 1/5 quanto 1/5 vezes 5 dá 1, já equivale à propriedade comutativa. E aqui também tem uma relação de negação, né? Quando eu pego, por exemplo, 5 bolinhas, eu tinha uma bolinha. E aí, vamos lá, vamos fazer uma mágica e vamos multiplicar por 5. Aí vai ficar 5 bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu peguei uma bolinha e peguei 1/5 da bolinha. Eu reparti ela em 5 partes iguais. E peguei 1/5. Você está vendo que uma operação, na verdade, oposta da outra, né? Numa eu faço uma mágica e de uma bolinha surgem 5 bolinhas. Na outra eu pego a bolinha e divido em 5 partes iguais. E eu pego 1/5 da bolinha. Então, quando eu junto esses dois conceitos pela multiplicação, um anula o outro, né? É como se eu fizesse uma mágica, de uma bolinha virassem 5, agora eu vou pegar 1/5 dessa quantidade. Ou seja, eu tenho 5 bolinhas e eu vou pegar uma parte das 5, ou seja, ficou uma bolinha só. Legal? Repetindo, eu tenho uma bolinha aqui, fiz uma mágica, então multipliquei por 5, ficaram 5 bolinhas. Agora eu vou pegar 1/5 dessa quantidade de bolinhas. Das 5 bolinhas eu vou pegar uma do total de 5. Eu fiquei com uma bolinha só. Então, quando eu pego 5 e multiplico pelo oposto multiplicativo ou pelo inverso de 5, os dois se anulam e dá o elemento neutro da multiplicação. Da mesma maneira, quando eu pego 3 e somo com o oposto aditivo ou simétrico do 3, ambos se anulam e dá o elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição é o 0, da multiplicação é o 1, certo? É só lembrar que se eu estou somando, vai dar o elemento neutro da adição. Se eu estou multiplicando, vai dar o elemento neutro da multiplicação. Detalhe muito importante, 1 sobre 0 não está definido. Não está definido divisão por 0. Lembra que isso aqui é uma divisão, tá? Então, o traço de fração significa divisão e não se divide por 0. Isso não está definido na álgebra por razões, certo? Que não cabe a gente discutir aqui. Beleza? Subtração. O que é a subtração? A subtração é simplesmente uma adição particular. 8 menos 3 é o 8 somado ao simétrico do 3. 8 menos 3 é 8 somado à negação do 3. Legal? Então, eu tenho aqui que a subtração é nada mais, nada menos que uma adição. Uma adição como qualquer outra. Só que você está somando o número com o simétrico do outro, somando o número com a negação do outro, tá? A mesma coisa a divisão. A divisão 8 dividido por 3, que a gente pode representar pelo traço de fração, 8 dividido por 3, assim, ó, com o tracinho de fração. Numerador e denominador. Na verdade, é uma multiplicação particular. É o 8 multiplicado pelo inverso do 3, tá? Ou o oposto multiplicativo do 3. Então, eu pego o 8, multiplico pelo inverso do 3, eu tenho 8 dividido por 3. Então, a subtração é uma adição particular, tá? Uma adição como qualquer outra, e a divisão é uma multiplicação particular. Uma multiplicação como qualquer outra. Claro que a gente já está indo para um nível de abstração um pouquinho mais elevado, mas é importante a gente enxergar a divisão como uma multiplicação para a gente poder trabalhar bem com as expressões numéricas, tá bom? Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. A multiplicação, ela distribui em relação à adição. 3 vezes 5 mais 2. Eu posso fazer 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. Ó, 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. A multiplicação distribui em relação à adição. Ah, professor, eu prefiro fazer direto. Sim, mas por enquanto a gente vai simplesmente ver que essa propriedade ela é possível, porque isso vai ser útil para a gente mais adiante, tá?
5 vezes 7 menos 3. Ah, eu posso distribuir em relação à subtração? Pode. Pô, mas aqui não é distributivo em relação à adição? Lembra que a subtração é uma adição particular? Então eu posso, porque na verdade isso aqui é uma adição. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 7 menos 5 vezes 3. 5 vezes 7 menos 5 vezes 3. Legal? 2 mais 3 vezes 4. Tudo bem, o 4 podia estar multiplicando à esquerda ou à direita. Tanto faz, então vai ficar 4 vezes 2 ou 2 vezes 4. 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. 4 vezes 2 ou 2 vezes 4 mais 3 vezes 4. Legal? A multiplicação, tanto à esquerda quanto à direita, distribui em relação à adição, mesmo porque a ordem dos fatores não altera o produto, você já sabe isso melhor do que eu. Aqui é a mesma coisa. A multiplicação distribui em relação à subtração, porque a subtração é uma adição particular. Então vai ficar 8 vezes 2 menos 5 vezes 2. Tá bem? 8 vezes 2 menos 5 vezes 2. Outro detalhe que a gente também já tinha visto é sobre os parênteses, colchetes e chaves. Né? O lá de dentro, mais interno, são os parênteses, os do meio são os colchetes, pelo final as chaves, e a gente sempre começa de dentro para fora. Né? Isso aqui é como se fossem caixas. Né? Você tem aqui uma caixinha, uma caixa um pouco maior, e uma caixa maior ainda lá por fora. Então você sempre começa abrindo de dentro para fora, tá? Do contrário que a gente faz como se fossem realmente caixas. A gente abriria a caixa maior primeiro. Mas aqui a gente abre primeiro a caixa mais interna, para depois abrir a intermediária, para depois abrir a última caixa. Legal? Sempre de dentro para fora. Beleza? Relembrando a hierarquia das operações matemáticas, nós já havíamos falado que a multiplicação ela tem prioridade sobre a adição. Mas nós acabamos de ver que a divisão é um tipo de multiplicação. Então, multiplicação e divisão, que eu vou considerar a mesma operação, tem prioridade sobre adição e subtração, já que a subtração também é um tipo de adição. Legal? Então vamos ver alguns exemplos, daqui para diante vamos ver exemplos, tá? Dessas operações sendo postas em prática. Então vamos começar com essa expressão aqui, bem grandinha, tá? Você tem aqui uma chaves, e aí você tem 2 vezes aqui tudo que está dentro do colchete. O 2 está multiplicando tudo que está dentro do colchete. Lá dentro do colchete você tem 3 vezes tudo que está multiplicando dentro do parêntese. No parêntese você tem uma adição do 5 com o 2 vezes 3. Aqui para fora do colchete você tem 30 e para fora das chaves você tem multiplicando por 2. O 2 está multiplicando tudo que está lá dentro das chaves. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, a gente começa de dentro para fora, né, da caixinha mais interna para a caixinha mais externa. E por incrível que pareça, a caixinha mais interna não é esse parênteses. É esse 2 vezes 3. Lembra que eu falei para você que quando a gente multiplica, a multiplicação é uma adição condensada? Então, na verdade, aqui 2 vezes o 3 é 3 mais 3 que está aqui dentro, né? Ou seja, você tem uma série de adições dentro de uma multiplicação. Então, aqui você tem uma caixinha ainda mais interna que esse parêntese. Então, você vai primeiro mexer nessa caixinha. Legal? Então, lembra que dentro do parêntese você tem a multiplicação com prioridade em relação à adição. Então, vamos primeiro para a multiplicação. Então, eu repito todo o resto. Chaves, 2 vezes, colchete, 3 vezes. Lá dentro, eu mantenho 5 e vou priorizar a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Parêntese, mais 7, colchete, menos 30... chaves vezes 2. Beleza, agora eu tenho aqui a minha expressão um pouquinho mais simplificada. Né? A de cima é igual a de baixo, em termos de valores, tá? Em termos de resultado final. Ótimo. Agora eu vou olhar para a caixinha mais interna que eu tenho nesse meu segundo passo, que é esse parêntese. Então vamos fazer essa continha aqui que está dentro dessa caixa, né? Que é esse parêntese. Então, repete chaves, repete 2 vezes, colchete 3 vezes, 5 mais 6, 11. Mais 7, colchete, menos 30, chaves vezes 2. Ótimo.
E aí chegamos num terceiro passo, certo? Um pouco mais simplificado em relação aos dois anteriores. Agora vamos ver, olhar para a caixa mais interna que a gente tem. Opa, nesse terceiro passo, a caixa mais interna é o colchete? Não, é a multiplicação. Lembra que a multiplicação é uma caixinha. Legal? Então a caixinha mais interna é essa multiplicação. Então a multiplicação tem prioridade sobre a adição, então vamos fazer a multiplicação primeiro. Vamos lá, repete. Chaves, 2 vezes colchete, 3 vezes 11 é 33, né? Eu já te ensinei a multiplicar por 11. Como é que a gente multiplica por 11? 3 vezes 11, bota o 3 e bota, né? 3 vezes 11, bota o 3 e bota o 30. Legal? E aí dá 3 mais 30, 33. Beleza? Lembra que isso aqui é uma distributiva, né? Isso aqui é uma distributiva. Isso aí a gente viu em aulas passadas. Legal? Então, 2 vezes tudo que está aqui. 3 vezes 11, 33, mais 7. Aí fecha colchete, menos 30, fecha chaves, vezes 2. Ótimo. Chegamos aqui num quarto passo, que é um passo mais simplificado em relação aos demais. Vamos olhar para a caixinha mais interna, que é essa daqui, ó. 33 mais 7, 33 mais 7, se a gente montar a conta, 33 mais 7, 3 mais 7 dá 10, vai 1, 3 mais 1, 4, dá 40. Então, repetir aqui, ó. Abrir chaves, 2 vezes 33 mais 7, 40. Menos 30, fechei chaves, vezes 2. Ótimo. Então, lá dentro das minhas chaves, eu tenho essa conta. A multiplicação, prioridade em relação à soma, ou a subtração, adição, subtração. Então, multiplicação, prioridade em relação à subtração. Vou fazer a multiplicação primeiro, mesmo porque a multiplicação é uma caixinha. Vamos lá, 2 vezes 40. Opa, 2 vezes 4, 8. Aí, como tem um zerinho aqui, fica um zerinho no final. 40 vezes 2 dá 80. Então, vamos lá, abrir chaves, 2 vezes 40, 80, menos 30, fechei chaves, ó, vezes 2, vezes 2. Vamos lá dentro das chaves, 80 menos 30, 50. Então, 50 vezes 2. 50 vezes 2, 100. Está aqui a minha resposta, certo? Dessa minha primeira expressão. Vamos para a segunda expressão. Vamos lá, vamos para a próxima. Esse negócio aí imenso. Mesma ideia, vamos começar de dentro para fora. A gente vai identificar a caixinha que está mais interna, que parece que é esse parênteses, mas na verdade é essa multiplicação aqui. É por ela que a gente vai começar. Então repete todo o resto. 3 mais 2 vezes abre chaves. 5 vezes abre colchete. 3 vezes... Cheguei onde eu queria, tá? Vou até marcar o que eu queria aqui, ó, que é o mais interno, legal? 3 vezes 4, 12, menos 10. Fechei parêntese. Opa, eu acabei mudando aqui. E deixa eu pegar aqui o meu vermelhinho, pera aí. Aqui, ó, menos 2 aqui em cima, tá? Eu tinha errado. Então, olha aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Menos 10. Fechou parêntese, menos 2. Fechou colchete. Menos 10, fechou chave. Isso é igual, tá bem? A única coisa que eu fiz foi esse 3 vezes 4, que deu 12. Agora, olha nessa minha expressão, qual é a caixinha mais interna? É esse parênteses. Então, eu vou resolver esse parênteses aqui, ó. Marquei, ó. 12 menos 10 que vai dar 2. Então, repete. 3 mais 2 vezes, abriu chaves, 5 vezes, abriu colchete, 3 vezes, 12 menos 10, 2. Tranquilo? Menos 2, fechou colchete, menos 10, fechou chaves, igual. Ótimo. Cheguei na terceira etapa. Olhei, né, para minha conta, a caixinha mais interna é essa multiplicação. Legal?
não é o meu colchete, é a minha multiplicação. Então vamos lá, repete. Então vou olhar para cá, vou fazer isso aqui, ó. 3 mais 2 vezes, abriu chaves, 5 vezes, abriu colchete. 3 vezes 2, 6, ótimo. Menos 2, colchete, fechou colchete, menos 10, fechou chaves, igual, ótimo. Cheguei na minha quarta etapa, olhei para a quarta etapa, a caixinha mais interna é o colchete. Então vou fazer o colchete. Vamos lá. 3 mais 2 vezes, abriu chaves, 5 vezes 6 menos 2, 4. Menos 10, fechou chaves. Isso igual. Ótimo. Cheguei na minha quinta etapa. Na quinta etapa, a caixinha mais interna é essa multiplicação. A princípio seriam as chaves, mas a multiplicação, na verdade, é uma caixinha. Ou a gente podia lembrar que a multiplicação tem prioridade em relação à adição. E a subtração é uma adição. Legal? Vamos lá, repete. 3 mais 2 vezes, abriu chaves, 5 vezes 4, 20. Menos 10, fechou chaves. Ótimo. Cheguei aqui na minha sexta etapa. Olho para ela, a caixinha mais interna que eu tenho é essa chaves aqui, essas chaves. Então vou resolver as chaves. Vamos lá. Repete. 3 mais 2 vezes. Lá dentro das chaves, 20 menos 10, 10. E agora? Cheguei aqui na minha sétima etapa. Tem uma caixinha? Tem uma caixinha aqui, ó. Escondida na minha multiplicação. Então eu tenho 3 mais 2 vezes 10, 20. 3 mais 20, 23. Que é a minha resposta. Então você está vendo que é só você fazer passo a passo. É um passo após o outro. Identifica o que está mais interno e você trabalha um passo de cada... professor, eu gosto de fazer de 2 em 2, de 3 em 3. Posso? Olha, você corre o risco de errar. Mas assim escreve muito. Mas assim dá certo. Legal? E a gente aqui está num curso de alfabetização matemática, está indo devagarinho, vai chegar uma hora que a gente vai voar, vai fazer isso aí um montão de vezes, vai fazer de cabeça boa parte dessa conta, vai ficar muito menor, Mas, por enquanto, não. Por enquanto, a gente vai devagarzinho, porque a gente está dando os primeiros passos, então um passo de cada vez. Vamos para mais exemplos. Agora, essa expressão. 3 vezes abre chaves, 2 vezes 3 vezes 5, vezes abre colchetes, 5 vezes 4, menos 2 vezes abre parêntese, 3 vezes 4 menos 3, fecha parêntese, fecha colchete, mais 40, fecha chaves, mais 5. A gente vai continuar com a nossa técnica de trabalhar do mais interno para o mais externo. Então, o mais interno que a gente tem aqui parece ser esse parêntese, mas na verdade é essa multiplicação. Então vamos lá. 3 vezes abre chaves, 2 vezes 3 vezes 5, vezes abre colchete, 5 vezes 4. Cheguei onde eu queria, 2 vezes 3 vezes 4. Eu quero trabalhar isso aqui. Legal? 3 vezes 4, 12, menos 3. Fecha parênteses, fecha colchete, mais 40, fecha chaves, mais 5. Deu uma simplificada. Ótimo. Aqui eu tenho, agora, no segundo passo, a parte mais interna, o que eu tenho mais interna é esse 12 menos 3. Legal? 12 menos 3. Então vamos trabalhar ele. Então, repete tudo. 3 vezes abre chaves, 2 vezes 3 vezes 5, vezes abre colchete, 5 vezes 4, menos 2 vezes 12 menos 3. 12 menos 3 dá 9. Fecha colchete, mais 40, fecha chaves, mais 5. Ótimo, cheguei na minha terceira etapa. Eu vou olhar para a minha terceira etapa e a gente vai ver aqui um detalhe. Olha só, que interessante. Qual é a parte mais interna?
é o colchete, mas tem esses dois aqui que estão internos ao colchete. Qual dos dois eu faço primeiro? Aí é que tá. Isso é uma caixinha, isso é outra caixinha, porque a gente já sabe que o multiplicação é uma adição condensada. Então, isso aqui é uma caixa, isso aqui é outra. A pergunta é a seguinte, essa caixa interfere nessa? Não, né? O que está dentro dessa caixa não vai interferir na outra caixa. São caixas independentes que eu posso trabalhar de forma independente. Não preciso trabalhar primeiro 5 vezes 4 e depois os 2 vezes 9. Claro, a recomendação que a gente recebia lá no fundamentalzinho é trabalhar na ordem que aparecem. Certo? Primeiro trabalhar o 5 vezes 4, depois trabalhar o 12 vezes 9. Mas isso se torna demorado demais. Vou ter que escrever mais uma linha disso aqui. Como essa caixinha é independente dessa, uma não está dentro da outra, entendeu? Elas são caixinhas em separado, eu posso trabalhar as duas ao mesmo tempo, certo? Eu não preciso trabalhar primeiro 5 vezes 4, depois fazer o 2 vezes 9, né? Aí eu gero mais uma linha para depois fazer esse menos... Não, a gente tem duas caixinhas que estão separadas. Não está uma dentro da outra. Quando está uma dentro da outra, é de dentro para fora. Mas se eu tenho duas caixinhas separadas, eu posso trabalhar as duas ao mesmo tempo. Então eu tenho 3 vezes 2 vezes 3 vezes 5, vezes 5 vezes 4, 20, 2 vezes 9, 18. São duas caixinhas em separado, não está uma dentro da outra. Posso fazer isso. Fechou o colchete, mais 40. Fechou chaves, mais 5. Ótimo, 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 ótimo. E aí? Chegamos aqui, então trabalhamos aqui ó, as duas ao mesmo tempo. Chegamos nessa. A mais interna é o meu colchete 20 menos 8. Então vamos trabalhar o 20 menos 8. Então, 3 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Abriu chaves, 2 vezes 3 vezes 5. 20 menos 8, 2. Mais 40. Fechou chaves, mais 5. Ótimo. Agora eu tenho várias multiplicações lá dentro. Então tem muitas multiplicações. Eu tenho um condensado aqui, pode ser, eu posso fazer primeiro esses dois, ou esses dois aqui primeiro, ou esses dois. Eu vou fazer na ordem que eu quiser, porque afinal de contas a gente já sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, na ordem que eu quiser fazer. Poxa, para mim é conveniente gerar 10, lembra? Que gerar fatores 10 é interessante porque quando eu multiplico por 10 eu só boto um zero no final. E eu estou vendo que 5 vezes 2 é 10. Então eu vou pegar essa caixinha, multiplicar, essa caixinha, multiplicar. Por que eu vou fazer as duas ao mesmo tempo? Porque não está uma dentro da outra, elas estão caixinhas em separado. Eu tenho a caixinha 2 vezes 3, a caixinha 5 vezes 2, 2 vezes 3, 6... 5 vezes 2, 10. Então, repetir. 3 vezes abriu chaves. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. Mais 40. Aí eu tenho aqui, fecha chaves, mais 5. Agora, olhando lá para dentro, a caixinha mais interna é esse 6 vezes 10, que é a continuação dessa caixinha de cima, né? Então, nós temos 3 vezes... Abriu chave, 6 vezes 10, 60, mais 40, mais 5. E aí, olhando para cá, para essa expressão, a mais interna é essa daqui, então vamos trabalhar ela. 3 vezes 60 mais 40, 100 mais 5. 3 vezes 100, 300 mais 5, 305. Legal? Então, nós trabalhamos sempre da parte mais interna para a parte mais externa. Mas se eu tiver duas caixinhas em separado e que uma não está dentro da outra, eu posso trabalhar as duas independentemente, tá? Um detalhe aqui que eu não sei se você percebeu, isso aqui também é uma caixinha, tá vendo? 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui é outra caixa. Dentro dessa caixa grandona, que são as chaves, eu tenho essa caixa aqui, que é o colchete, e eu tenho essa caixa aqui, que é a multiplicação. Tá vendo que os colchetes formam um caixão, e essa multiplicação forma outra caixa, e uma não está dentro da outra? Ah, professor, então quer dizer que eu poderia ter feito essa multiplicação aqui direto, logo no início? Poderia. Você considera que essa caixa, claro, todas estão dentro
das suas chaves, né? Que são essa caixa grandona aqui das chaves. Aí você tem lá dentro essa caixa e essa caixa que é o colchete. Elas são independentes, né? Uma está fora da outra, uma não está dentro da outra. Então eu posso trabalhar essa multiplicação em paralelo com o trabalho que eu faço com essa caixa aqui, por exemplo, grande. Da mesma maneira que eu fiz aqui, ó, eu tinha duas caixinhas que eram independentes, uma do lado da outra, né? Sem uma estar dentro da outra, e eu trabalhei as duas em paralelo, eu trabalhei 5 vezes 4, 20, 2 vezes 9, 18, trabalhei as duas ao mesmo tempo, é isso que eu quero dizer em paralelo, tá? Trabalhei essa e essa ao mesmo tempo, eu poderia trabalhar essa caixinha e essa aqui ao mesmo tempo, eu economizar algumas continhas aí, tá? Algumas vezes que eu ia escrever essa minha expressão. Tranquilo? Legal? Vamos para mais uma técnica que é importante, que é a técnica da evidenciação. A evidenciação é nada mais, nada menos que a distributiva escrita ao contrário. Lembra da distributiva? Olha aqui, ó. 2 vezes 7 mais 5. 2 vezes 7, 2 vezes 5, né? A multiplicação distribui em relação à soma. 2 vezes 7 mais 5 é 2 vezes 7 mais 2 vezes 5. Tá lá. Ou então, eu tenho a distributiva à direita, por exemplo. Isso aqui seria uma distributiva à esquerda. Eu tenho a distributiva à direita também. 5 mais 3 vezes 4, 5 vezes 4 mais 3 vezes 4. O que é a evidenciação? É você escrever a distributiva ao contrário. Você simplesmente escreve a distributiva ao contrário. Você vai pegar isso aqui e inverter, ó. Essa setinha verde é exatamente isso. Você escreve isso ao contrário. Eu tenho 2 vezes 7 mais 2 vezes 5, é 2 vezes 7 mais 5. Que aí eu poderia pegar esse 7 mais 5 aqui e somar, ia dar 12. Tá? Então, eu tenho a distributiva 2 vezes 7 mais 2 vezes 5. Eu escrevo ao contrário. 2 vezes 7 mais 2 vezes 5 é 2 vezes 7 mais 5. E aí o 7 mais 5 é 12, dá 2 vezes 12. Né? Ao invés de eu fazer essa conta, somar com essa conta, eu faço uma conta de multiplicação só. Eu faço uma única conta. Aqui, ó. 5 mais 3 vezes 4 dá 5 vezes 4 mais 3 vezes 4. Tá aqui. E escrever ao contrário, 5 vezes 4 mais 3 vezes 4, você tem 5 mais 3 vezes 4. Você colocou em evidência. O que está em evidência aí, professor? Não entendi por que o nome é evidenciação. Porque eu coloco aqui o 2 em evidência, tá vendo? Ó? Tá vendo que o fator 2, ele se repete nas duas multiplicações? A gente coloca ele em evidência, tá? A gente deixa ele destacado, a gente coloca ele, evidencia ele, a gente coloca ele destacado, em evidência. Então vai ficar 2 vezes 7 mais 5. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 5 vezes 4 mais 3 vezes 4, eu coloco o meu 4 em evidência. O fator que se repete, eu consigo colocar em evidência, consigo colocar ele destacado. Então eu boto aqui o 4 destacado, o 4 em evidência, vai ficar 5 mais 3 vezes 4. Isso tem algumas utilidades. Por exemplo, 12 vezes 3 mais 5 vezes 3 mais 3 vezes 3. Como é que a gente poderia fazer essa conta? A gente poderia colocar aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. O 3 em evidência, ó. Que tem fator 3 aqui, tem fator 3 aqui, tem fator 3 aqui. Legal? Tem o mesmo fator nas 3 multiplicações. Então, a gente pode colocar o 3 em evidência, vai ficar 12 mais 5 mais 3, 12 mais 5 mais 3, vezes 3. E aí você faz a conta, ó. 12 mais 5 dá 17. 17 mais 3 dá 20. Então é 20 vezes 3, 60. Né? Eu não preciso fazer essa conta, depois essa conta, depois essa conta. Eu faço uma única multiplicação e aí eu dou uma simplificada boa nos meus cálculos. Uma outra maneira de enxergar isso aqui é o seguinte, ó. Em vez de falar 3, vamos falar banana, tá? Banana. Eu tenho 12 bananas, mais 5 bananas, mais 3 bananas, ó. Então, 12 bananas, mais 5 bananas, mais 3 bananas, eu tenho 12 mais 5 mais 3 bananas. 12 mais 5, 17, com 3, 20, eu tenho 20 bananas, 20 bananas, e 20 vezes 3 é 60.
Legal? Então, a gente pode entender isso aqui como se a gente estivesse somando termos semelhantes. Lembra que daquela história, né, que a gente aprendeu lá no fundamentalzinho, que não pode somar banana com laranja, laranja com maçã? Aqui é tudo banana, porque tem o fator 3. Então eu posso entender como 12 bananas mais 5 bananas mais 3 bananas. É 12 mais 5 mais 3 bananas. 12 mais 5 mais 3 dá 20, então são 20 bananas. E aí a gente colocou em evidência. Legal? Essa técnica é muito boa porque ela transforma contas grandes em contas pequenininhas. Contas grandes, várias contas grandes, numa única conta, certo? Ela dá uma sintetizada, ela dá uma simplificada nos meus cálculos. Beleza? Vamos para mais um quadro, certo? Com mais expressões matemáticas para a gente treinar um pouquinho mais isso aí. Vamos fazer mais uma expressão, tá? Essa expressão aqui enorme. E nós vamos trabalhar essa expressão e a gente já sabe que a gente trabalha, se houver várias caixas, uma dentro da outra, de dentro para fora, certo? Agora, se tiverem caixas, se eu tenho caixas que são independentes, que não estão uma dentro da outra, eu posso trabalhar elas ao mesmo tempo, nada me impede. É que nem como se você tivesse, por exemplo, aí na sua casa, por exemplo, uma gaveta de meias, né? Uma gaveta aí de blusas, certo? E você tem ali uma caixinha com alguns utensílios aí no seu quarto que você queira arrumar. Ah, nada te impede de colocar ali as meias em ordem. Aí você para um pouquinho, aí você coloca as blusas em ordem, para um pouquinho, aí você vai lá mexer nos seus utensílios lá, botar em ordem, né? Você faz uma classificaçãozinha e tal. Nada te impede, porque são caixas independentes. Então, uma não está dentro da outra, né? Arrumar uma não significa arrumar a outra também, entendeu? Então, a gente pode fazer dessa maneira. Legal? Então, vamos fazer isso agora, tá? Eu vou... toda vez que eu tenho uma grande caixa, tá vendo aqui uma grande caixa aqui, que é as minhas chaves? Eu vou fazer de dentro para fora. Mas lá dentro dessa grande caixa, né, eu tenho caixas independentes. Quer ver? Ó? Eu tenho aqui esse colchete, que é uma caixa, e eu tenho esse parêntese que está fora, não interfere. Então eu posso trabalhar esse parêntese ao mesmo tempo que eu estou trabalhando o que está dentro desse colchete. Tá? Então vamos lá, olha só. Então, abrir chaves 3 vezes. Abrir colchete, vou trabalhar lá dentro do meu colchete, sempre de dentro para fora, né? Vou priorizar aqui a caixa que está mais interna, que é esse meu parêntese. Ah, mas tem esse outro parêntese também. Chegamos a 2 caixas independentes, né? 2 caixas separadas dentro dessa caixa maior, que é o meu colchete. Nada me impede de trabalhar essa e essa ao mesmo tempo, tá bem? Posso trabalhar, porque dentro dessa minha caixa maior, que é o colchete, eu tenho 2 caixas que são independentes, estão separadas, não está uma dentro da outra. Então eu consigo trabalhar as 2 ao mesmo tempo. Então vamos lá. Abrir colchete, 2 mais 3, 5 vezes 4. Agora, mais 7 mais 3, 10 vezes 4. E eu trabalhei as 2 porque, afinal de contas, né, elas dentro dessa caixa maior, se eu olhar lá dentro, elas são independentes. Uma está do lado da outra. Menos 5 vezes. Ora, eu consigo trabalhar também esse parêntese, porque esse parêntese não está dentro do colchete, né? Então, eu consigo trabalhar o colchete, como a gente está trabalhando, e o parêntese de forma independente, ao mesmo tempo. Então, não preciso esperar para fazer essa conta 3 mais 5, 8. 5 vezes 8. Isso fecha chaves dividido por 7. Agora, olha só. Vamos identificar as caixinhas, tá? Eu tenho essa grande caixa aqui, que é minhas chaves. Eu tenho essa caixa aqui, média, que é esse meu colchete. Eu tenho essa caixinha, porque a multiplicação, na verdade, é um encapsulamento, a gente já sabe disso. E eu tenho essas outras 2 caixinhas aqui, essas 2 multiplicações, que são independentes, não está uma dentro da outra. Eu consigo trabalhar tudo isso ao mesmo tempo. Então vamos lá. Abrir chaves 3 vezes. Abrir colchete, essa caixa e essa são independentes. Então, 5 vezes 4, 20. 10 vezes 4, 40. Posso trabalhar ao mesmo tempo. Fechei aqui o colchete, menos.
Essa caixa é diferente, é independente dessas aqui, então 5 vezes 8, 40 também. Fecha as chaves dividido por 7. Ótimo. Agora não, agora você está vendo que eu tenho uma grande caixa aqui que são as minhas chaves, essa caixa aqui é o colchete e uma está dentro da outra. Então tem que vir de dentro para fora, tá? Então, abrir chaves 3 vezes, 20 mais 40, 60 menos 40. Fechei chave dividido por 7. Nós já sabemos que a multiplicação tem precedência em relação à soma. Ah, mas não tem soma aqui. Tem soma sim. A subtração é um tipo de soma, né? É uma soma particular, a gente já sabe. Já sabe. Então vai ficar, abre as chaves, 3 vezes 6 dá 18. Então 3 vezes 60, 180, porque toda vez que tiver um zerinho, a gente só bota um zero no final. Menos 40. Fecha as chaves dividido por 7. Ótimo. Só faltou aqui um igualzinho. Pera aí. Igual. 180 menos 40, dá para fazer de cabeça, porque 18 menos 4 dá 14. Então 180 menos 40 dá 140. Né? 14 dividido por 7 não dá 2? Então 140 por 7 dá 20. Legal? Ótimo, ótimo, ótimo. Mais um exemplo para a gente terminar. Olha só, você tem essa conta enorme. E aí lembra que você tem que fazer de dentro para fora, se tiver uma caixa dentro da outra. Mas você está vendo aqui, ó, esse parêntesesão estão separados. Não está uma caixa dentro da outra. Essa é uma caixa, independente dessa caixa, então eu consigo trabalhar em separado. Mas mais um detalhe, eu consigo colocar em evidência. Por quê? Porque quando eu for trabalhar dentro dessa caixa, você está vendo que esse produto tem um fator 3. Esse produto tem um fator 3. Esse produto tem um fator 3. Opa, então eu posso usar a minha evidenciação, tá? Então eu tenho aqui, ó, 4 vezes, lá dentro do meu parêntese. Eu tenho 3, 3 e 3 em cada uma das parcelas dessa grande soma. Ó, eu estou somando esse cara com esse cara com esse cara. Ah, mas isso aqui não é soma, é subtração. A subtração é uma soma particular e você sabe disso. Então, ó, botei o 3 vezes em evidência, tá? Eu coloquei em evidência, eu coloquei em destaque o 3 que estava aqui, multiplicando cada uma dessas parcelas dessa minha soma. Então vai ficar o 3 aqui, aqui sobrou o 5, aqui sobrou o 9 e aqui sobrou o 4. Legal? Do lado de lá, a mesma coisa. Eu consigo ver dentro desse parênteses, dessa caixa, que tem fator 4 aqui, tem fator 4 aqui, tem fator 4 aqui. Poxa, que maravilha! Eu consigo colocar o 4 em evidência. Então, 5 vezes. Ó, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, eu destaco esse 4, coloco em evidência. Ou do lado de cá, ou do lado de lá, onde você quiser, porque afinal de contas, quando eu multiplico, a ordem dos fatores não altera o produto. Então nós temos, ó, 4 em evidência, ficou 7, ficou menos 3 e ficou menos 2. Maravilha, maravilha. Agora, novamente, essa caixa independente dessa, posso trabalhar as duas ao mesmo tempo. 5 mais 4 é 5 mais 9, melhor, 14. Menos 4, 10. Então, 4 vezes 10, que é isso tudo, vezes 3, menos 5 vezes 7 menos 3 dá 4, menos 2 dá 2, vezes 4. Maravilha, maravilha, maravilha. E agora? E agora eu tenho fator 4 aqui, fator 4 aqui. Eu tenho uma soma em que cada uma das parcelas, ela é um produto que tem o fator 4. Lembrando que a subtração é um tipo de soma. Então, eu posso entender isso aqui como uma grande soma. Então, nós temos 4 em evidência, porque, afinal de contas, eu evidencio o 4, eu coloco em destaque, eu posso colocar do lado de cá ou do lado de lá, tanto faz. E lá dentro sobra o 10 vezes 3 e sobra o 5 vezes 2. Tá vendo? Eu coloquei o meu 4 em evidência. Quando eu tiro o 4 daqui, fica 10 vezes 3. Quando eu tiro o 4 daqui, fica 5 vezes 2 e o menos, né? Eu estou subtraindo. Então vai ficar 4 vezes 10 vezes 3, que é 30,
5 vezes 2, 10. 30 menos 10 dá 20. 4 vezes 20, 80. Legal? Beleza? Lembrando sempre que essa evidenciação, né, a gente pode substituir esse 3 aqui, por exemplo, por banana. Banana. Eu tenho 5 bananas mais 9 bananas menos 4 bananas. 5 bananas mais 9 bananas dá 14 bananas. Menos 4 bananas, ó, 4 bananas. 14 bananas menos 4 bananas dá 10 bananas. 10 bananas aqui, ó, rapidinho. Certo? Ó. 5 bananas mais 9 bananas, 14 bananas. Menos 4 bananas, 10 bananas. O 4 vezes continua. Aqui mesma coisa, ó. Chama esse 4 de maçã. Eu tenho 7 maçãs, menos 3 maçãs, menos 2 maçãs. Olha aqui, ó. 7 maçãs menos 3 maçãs dá 4 maçãs, né? Menos 2 maçãs, 4 menos 2 dá 2 maçãs, ó. 2 maçãs, sem problemas. Legal? E aí a gente consegue reduzir essas contas. Imagina se eu tivesse que fazer 4 vezes 7, 28. Menos 3 vezes 4, 12. Menos 2 vezes 4, 8. Eu ia fazer muito mais conta. A gente coloca em evidência e a gente consegue fazer contas um pouco menores. A gente consegue ficar um pouco mais rápido. Porque, afinal de contas, não basta saber fazer as questões. Tem que saber fazer rápido. Porque lá na hora da tua prova, se você for muito lento, não vai dar tempo de fazer a prova. No seu concurso, no seu vestibular, né? Você precisa, além de saber fazer as questões, saber fazer rápido. Então a gente tem que usar várias técnicas, as técnicas que a gente viu para manipular expressões numéricas. Comutativa, propriedade comutativa, associativa, ordem dos fatores não altera o produto, ordem das parcelas não altera a soma, elemento neutro, elemento simétrico, elemento inverso que a gente viu, certo? O inverso, que é o oposto aditivo e o oposto multiplicativo, que a gente viu. A gente viu também a evidenciação, a gente viu a distributiva, a gente viu que a evidenciação é distributiva ao contrário. A gente usa todas essas técnicas. A gente sabe que quando a gente tem uma grande caixa, a gente vai lá de dentro para fora, mas se eu tenho caixas independentes, não está uma caixa dentro da outra, né? Essas caixas estão separadas, eu posso trabalhar elas de forma independente. Como, por exemplo, no seu quarto você poderia arrumar a gaveta de meias um pouquinho, depois você para e arruma a gaveta lá de blusas e para e arruma lá a caixa que você tem lá os seus utensílios, certo? Você pode arrumar isso de forma independente, então você pode tratar caixas separadas que não estão uma dentro da outra de forma independente, ou seja, você consegue trabalhar elas ao mesmo tempo. Você não precisa esperar uma ser trabalhada para trabalhar a outra. Legal, gente? Então essa foi a terceira aula de expressões numéricas. Vamos continuar o nosso curso, porque afinal de contas a gente está progredindo muito e tem bastante coisa ainda para a gente ver. Valeu, até a próxima!